Bem-vinda, bem-vindo ao canal Retratos da Vida. Hoje vou ler a história de Carmen. Meu nome é Carmen, tenho 51 anos. Quando aconteceu essa história, eu estava em meu segundo casamento há 7 anos. Isso mesmo, não estou mais casada. Era casada com Osvaldo, de 56 anos, também era o seu segundo casamento. Ele tem 2 filhos adolescentes do primeiro casamento, e eu optei por não ter filhos. A história que vou contar é algo que jamais imaginei que pudesse acontecer comigo. Aconteceu há 2 anos, quando eu tinha 49 anos, e mudou minha vida de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Sempre soube que a vida era feita de escolhas, de caminhos que surgem como um labirinto imprevisível, onde o certo e o errado são quase sempre definidos pelo momento. Algumas escolhas são como as que eu fiz ao longo dos anos, seguras, ponderadas, quase automáticas. Outras, no entanto, aparecem como faíscas inesperadas, como uma reviravolta que você nem sabia que estava esperando. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia, quando virei o corredor da loja de materiais de construção. Os corredores longos, repletos de prateleiras metálicas e organizados de forma fria, quase impessoal, tinham um ar opressivo que eu nunca gostei muito, mas que precisava enfrentar em nome das pequenas tarefas domésticas. Estava focada na minha missão simples e prática: encontrar um chuveiro novo, algo que parecia trivial, corriqueiro. Então, o vi. Ele estava agachado, organizando caixas de parafusos e ferramentas, com a atenção completamente voltada para a prateleira. Parecia alheio a tudo à sua volta, mas de repente levantou os olhos e eu percebi que ele me notou. Era um rapaz jovem, talvez com 20 anos, no máximo, de cabelos curtos e uma pele que ainda trazia aquele frescor dos primeiros anos de juventude. Seus olhos eram escuros e curiosos, e quando ele percebeu minha presença, houve um momento de hesitação, um segundo em que pareceu se perguntar por que eu o olhava. Eu precisava de ajuda para escolher o chuveiro, então me aproximei e perguntei a ele sobre o modelo que estava procurando. Ele se levantou devagar, limpando as mãos no uniforme da loja, e me olhou com um sorriso tímido, que misturava aquele ar juvenil, quase inocente, com uma ponta de charme, um toque de algo que ele provavelmente nem sabia ao certo que tinha. "Claro, senhora, meu nome é Lucas, e o seu?" Ele perguntou, estendendo a mão de forma gentil. "Prazer, Lucas, sou Carmen." Ele sorriu, hesitando levemente antes de corrigir. "Claro, Carmen, vou te ajudar, certo?" A mudança de senhora para meu nome trouxe um sorriso involuntário ao meu rosto. Era um detalhe sutil, mas revelador. A voz dele soava curiosa, como se estivesse falando com uma cliente diferente, alguém que de algum modo o intrigava. Senti uma faísca naquele olhar, um brilho que parecia ir além da mera cortesia profissional. Por um instante, algo ali me prendeu, mas eu me forcei a voltar ao que precisava: escolher um chuveiro. Afinal, poderia ser loucura minha. Perguntei, quase por impulso, se a loja oferecia o serviço de instalação. Ele baixou o olhar, balançando a cabeça com um leve sorriso, como quem já sabia o que diria. "Infelizmente não, mas se você quiser, eu posso fazer isso por fora, por mim mesmo." O tom dele tinha um quê de ousadia inesperada, como se estivesse testando a própria confiança. Fiquei um instante em silêncio, ponderando. Sabia que aceitar aquele tipo de oferta podia ser algo arriscado, mas havia algo em Lucas que me fez hesitar de maneira gostosa, como se houvesse uma faísca aguardando para ganhar força. Acabei aceitando. Peguei um cartão com meu endereço e entreguei a ele, e senti a ponta dos dedos dele roçar os meus por um breve segundo ao pegá-lo. "Hoje mesmo, então? Pode ser na hora do almoço?" perguntei, tentando soar prática, mas percebendo que havia algo em minha voz que saíra mais macio do que eu queria. Ele acenou com a cabeça, dizendo que estaria lá pontualmente, com um olhar quase orgulhoso pela responsabilidade inesperada e talvez até pela possibilidade de um momento novo. Lucas chegou pontualmente, e ao abrir a porta, notei uma energia palpável entre nós, algo que transcendia a formalidade daquele encontro. Ele me cumprimentou com um sorriso cheio de familiaridade, como se aquilo fosse um ritual nosso, como se nos conhecêssemos de muito antes. Depois de um tempo trocando frases leves, ele comentou sobre o chuveiro, o tipo de instalação que seria necessária, mas parecia haver algo implícito em suas palavras, uma sugestão de que ambos sabíamos que aquela conversa era apenas uma desculpa para algo mais.
Deixei que ele fosse ao banheiro e segui até a cozinha, como se quisesse dar espaço para a rotina, para a ordem dos acontecimentos. Ainda assim, a cada minuto que passava, sentia a expectativa crescer, como se estivéssemos dançando em torno de um limite que nenhum dos dois ousava cruzar abertamente. Depois de alguns minutos, ouvi o barulho de água no banheiro, o teste que ele fazia no chuveiro, e fui até lá, como quem pergunta se estava tudo bem, mas com um desejo oculto de estar próxima. Ele estava ligeiramente molhado, pequenas gotas respingadas pelo teste do chuveiro. Olhou para mim, sorrindo com uma tranquilidade audaciosa, e perguntou se eu me importaria se ele tirasse a camisa, só para não molhar mais o uniforme da loja. Concordei, mas sentia meu coração disparar com essa permissão silenciosa. Com um movimento quase ensaiado, ele puxou a camisa por cima da cabeça, revelando seu torso jovem e definido, e de alguma forma, aquele gesto parecia natural, como se ele soubesse exatamente o que causava em mim. Aquele momento estendeu-se, tenso e doce ao mesmo tempo, e então ele se aproximou, devagar, cada passo preenchendo o espaço com uma confiança segura, sem hesitação. Eu queria manter algum controle, dizer a mim mesma que aquilo era apenas um momento passageiro. Mas ele chegou tão perto que o cheiro da sua pele molhada e o calor do seu corpo me tiraram do meu próprio eixo. Tentei desviar o olhar, evitar que ele percebesse minha vulnerabilidade, mas sua mão encontrou a minha. Firme e cálida, como quem soubesse exatamente o que estava fazendo, como se aquele encontro tivesse sido planejado, inevitável. Ele se inclinou um pouco, encostando o rosto no meu, e senti sua respiração quente, aquele toque sutil que me deixava à beira de ceder completamente. O desejo dele parecia quase palpável, e eu não conseguia me afastar. Havia algo nele que me fazia acreditar que aquele momento, aquela entrega silenciosa, era necessária. Antes que eu pudesse racionalizar, nossos lábios se encontraram, primeiro em um toque leve, um teste, e depois em um beijo mais profundo e cheio de intenção. Percebi que a decisão de ceder já havia sido feita muito antes daquele instante, talvez desde o primeiro olhar que trocamos. Com Lucas, cada toque e cada palavra era uma dança cuidadosamente sincronizada, onde ele parecia conhecer minhas hesitações e intenções e saber exatamente como dissolvê-las. Não era apenas o desejo que nos unia, mas algo maior, uma faísca que despertava em mim uma versão esquecida, uma Carmen que eu nem sabia que ainda existia. Foi um instante de pura entrega, onde deixamos de ser duas pessoas comuns, com histórias e limites, e nos tornamos algo muito mais simples e profundo. Desejo. Aquela conexão que compartilhávamos, um segredo que trocávamos apenas no silêncio dos olhares, criava um universo próprio, onde nada além daquele momento parecia importar. O toque dos seus dedos na minha pele, o calor dos nossos corpos se encontrando, a urgência que parecia se acender a cada beijo. Tudo aquilo me fazia sentir como se eu estivesse, pela primeira vez em anos, verdadeiramente desperta. Fizemos amor, mas Lucas tinha que ir embora, pois estava em seu horário de almoço. Antes de ir, fiz um lanche e um café, onde foi embora comendo o lanche para não se atrasar. As visitas de Lucas logo se tornaram uma rotina. Ele vinha à minha casa cerca de 2 vezes por semana, sempre às terças e quintas. Dias cuidadosamente escolhidos, quando a moça que me ajudava com a limpeza estava de folga e, ao mesmo tempo, coincidiam com os dias em que eu trabalhava de casa. Como psicóloga, eu realizava teleatendimentos no meu escritório, em casa. Meu esposo era diretor de uma grande empresa e nunca vinha para casa almoçar. Sempre almoçava em um restaurante do shopping próximo à empresa, então o cenário era perfeito. Lucas voltava nesses dias na hora do almoço, com aquele sorriso safado, tão próprio de um garoto de 20 anos, cheio de audácia e energia. Eu já sabia o que esperar, mas mesmo assim, a cada vez, o coração acelerava. Quando eu abria a porta, ele entrava sem cerimônias, fechava-a atrás de si e, com um movimento rápido e certeiro, me encostava na parede. Seus braços, fortes e definidos, como se a academia fosse uma extensão natural de sua vida, me prendiam de maneira quase possessiva, mas ao mesmo tempo cheia de desejo. Eu me entregava àquele abraço com a mesma intensidade e, em seguida, ele me levantava com facilidade, como se eu fosse nada mais do que um pedaço de seda em suas mãos, e me colocava suavemente no colo, carregando-me até o quarto. Era sempre a mesma cena.
o mesmo gesto firme, como se o tempo não tivesse efeito sobre a intensidade de cada encontro. Depois de estarmos juntos, respirando mais calmos, eu segui até a cozinha, onde ele se servia de um sanduíche que eu já deixava preparado, como se soubesse que aquela seria a sua refeição. Ele comia rapidamente, já ciente de que o tempo era curto, e logo estava de volta ao trabalho. E assim, dia após dia, esse ritual se repetia, uma dança sem pressa, onde o prazer e a necessidade de se perder um no outro se misturavam com a rotina. O perigo sempre se esconde nas fantasias, e a nossa, como todas as outras, não demorou a se encontrar com a dura realidade. Um dia, inesperadamente, Osvaldo, meu marido, apareceu em casa na hora do almoço, algo que nunca havia acontecido nesses 7 anos de casamento. Ele entrou, indo direto ao escritório e gritando com um tom distraído: "Amor, eu deixei um contrato no escritório", pois sabia que eu estava em alguma parte do apartamento. Mas à medida que Osvaldo avançava pelo corredor, em direção ao escritório, algo fez parar. Foi ali, bem no início do corredor, que ele viu um par de sapatos masculinos que não era dele. Gritei que estava no escritório, mas ele empurrou a porta do quarto abruptamente e confirmou a tragédia. Ele entrou, furioso, com os olhos cheios de incredulidade, e encontrou eu e Lucas despidos na cama. O choque não foi só o dele, mas também o meu e o do Lucas. A visão de Osvaldo ali, de repente, foi um golpe que eu não estava preparada para enfrentar. As palavras dele soaram como lâminas afiadas. "Enquanto eu trabalho para sustentar essa casa, você, com um moleque?" Fora isso, ele xingou, usando diversas palavras de baixo calão. Lucas ficou assustado. Ficou mudo, não conseguiu dizer uma só palavra. A nossa sorte é que depois de xingar muito, Osvaldo pegou suas coisas e foi embora. Felizmente não houve agressão físicas, mas disse que quando retornasse do trabalho, não queria me encontrar no apartamento dele. Tentei falar, tentei explicar, mas no fundo eu sabia que não havia como me defender. Não havia explicação que fosse suficiente. Lucas colocou a roupa e se sentou na cama, mas eu pedi para ir embora. Ele não queria ir com medo de que algo acontecesse comigo, mas eu o convenci. Mais tarde, ainda abalada e chorando, eu peguei minhas coisas e fui para um hotel. Liguei para o Lucas, mas ele não atendeu. Liguei outros dias, mas ele me bloqueou, talvez por medo. Eu também não fui mais à loja de materiais de construção onde ele trabalhava, visando respeitar o momento dele. Foram 3 meses em que ele havia se tornado visitas quase que diárias, mais do que apenas um amante de momentos fugazes. Ele era a interrupção prazerosa da minha rotina, o segredo que aquecia o meu coração, mas também trazia uma sensação de transgressão, como se estivéssemos desafiando o tempo, desafiando o certo e o errado. Se eu me arrependo, não me arrependo, pois em toda a minha vida eu nunca havia sentido uma paixão tão intensa como aquela. Todos os dias era como se fosse o primeiro encontro. Hoje, moro no interior de São Paulo, na casa da minha mãe. Por um lado é bom porque cuido dela, visto que ela já é idosa, mas não vou negar que tentei voltar com Osvaldo. Esperei uma semana se passar para ele esfriar a cabeça. Liguei e ele disse que eu fui a maior decepção da vida dele. Eu tentei voltar, mas infelizmente ele não quis, então nos divorciamos. Mas eu pergunto, será que eu não deveria ter me envolvido? Deixado de viver uma relação diferente de tudo que já vivi, já que a vida passa tão rápido. Eu vivia bem com Osvaldo, mas era um relacionamento morno. Será que eu não fiz certo em viver aquela paixão com um rapaz mais novo, mesmo sabendo que não teria futuro? Bem, este foi mais um retrato da vida real, com a história de Carmen. Aqui no canal trazemos exemplos e situações que podem te ajudar ou te fazer refletir com exemplos de outras pessoas. Aproveite e dê uma olhadinha nessas outras histórias que deixei de sugestão. Deixei um recadinho na descrição deste vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber novas histórias da vida real. Te espero no próximo Retrato da Vida.